Fala pessoal, tudo bem? Hoje me senti na obrigação para vir um pouquinho aqui conversar com vocês para a gente falar sobre a outorga sazonal. Essa história que já vem sendo apresentada e divulgada pelo governo de Minas é uma inovação que muda um pouquinho a dinâmica no que tange as outorgas aqui em Minas, principalmente na bacia do Rio Paracatu. Foi estabelecido desde junho de 2025 a outorga sazonal, que muda um pouco a dinâmica do que era antigamente a referência de vazão que a gente usava para as concessões de outorga e agora estabeleceu a outorga sazonal, que vai ter uma certa variação e eu acho que é importante explicar para vocês para que todo mundo fique alinhado e a gente possa entender melhor quais são os benefícios, quais são as preocupações para a gente avançar com essa nova metodologia. Então, vem comigo que eu vou te explicar um pouquinho mais. Primeiro, é importante a gente entender como que funcionava essa história de outorga em Minas Gerais, né? Ainda em 2024 e até meio do 2025 estava funcionando a metodologia de Q710 anual. E o que é essa tal dessa Q710? Era a vazão de referência. Essa vazão de referência ela era calculada em cima com a fórmula baseada na área de drenagem vezes o coeficiente de cada região que essa coordenada estava. Então, dependendo da sua área de drenagem, existem algumas estações de referência que diz a vazão dos rios, né? E aí, considerando uma fórmula que existe padrão em Minas Gerais, foi estabelecido a Q710, que são os 7 piores eventos nas últimas 10 recorrências. Então, isso tudo trazia uma vazão de referência anual. Era uma única vazão de referência, onde o órgão ambiental concedia outorgar metade dessa vazão de referência para todos os usos a montante daquele ponto. Principalmente, isso acontecia nas áreas de conflito pelo uso de água. Com a nova metodologia, a gente consegue obter vazões de referências mensais. Então, é o mesmo cálculo da Q710, porém, ao invés de ser uma só Q710 para todo o período do ano, a Q710 agora ela pode variar cada mês um valor de referência diferente. Então, essa foi a grande mudança. Mas, voltando a falar da vazão de referência que era utilizada antes dessa sazonalidade, né, dessa história, a gente conseguia obter em uma seção de rio, onde a vazão de referência, a Q710 anual, era de 1.000 litros por segundo, a gente distribuía os 500 litros por segundo que era possível outorgar entre todos os usuários daquele trecho. Essa vazão, ela era considerada para todo o ano, então às vezes os piores períodos, né, pegava sempre o mês mais complicado, que é o de agosto, setembro, e isso tudo trazia uma limitação muito maior para se conceder outorgas. Então, estabelecia-se o conflito pelo uso de água, porque um usuário queria entrar na bacia e muitas vezes outro usuário não concedia essa entrada porque a disponibilidade já estava comprometida, né? Então, os usos, os 500 litros por segundo, como eu dei como exemplo, já estavam comprometidos com outros usuários. Então, se a gente visualizar num trecho de rio, onde você consegue ali suprimir a disponibilidade de água muito rápida, ficavam outros usuários querendo entrar, novas áreas querendo estabelecer, ou até mesmo os usuários que já estavam na portaria de outorga queriam aumentar as suas áreas e não podia em razão da vazão de referência ser o pior período do ano, valendo para todo o ano. E aí a grande crítica que acontecia no estado era que no período chuvoso tinha muita água e não podia captar, né? E muitas vezes também não precisava de ter todo o uso, mas quando vinha o veranico, aí o pessoal não podia socorrer a safra ou tinha qualquer outra limitação. Então, acabava o período de chuvas, né? Meados de abril aqui na nossa região acabava a chuva e ainda tinha muita água, maio, junho, sempre tinha muita água no rio. E a vontade dos usuários era que podia-se aumentar a área irrigada nos meses de chuva e até junho, julho ali, como tinha muita água, e teoricamente essa água estava toda, a argumentação do usuário sempre foi essa, que essa água estava toda indo para o rio, então acabava que não podia aumentar a área irrigada mesmo tendo muita água no rio. Porém, chegava nos meses de julho, agosto, setembro, sempre tinha aquele estresse de o rio tá secando, sempre tinha essa dificuldade. Então, com essa nova metodologia, pretende-se resolver esse problema.
concede outorga sazonal, onde janeiro, fevereiro, março, abril tem água, chega junho, julho, agosto, setembro, já não tem água mesmo. E aí volta o fluxo de chuva novamente em outubro, novembro, dezembro, e aí sim você tem vazões de referências maioradas. Então, essa era a dinâmica que acontecia anteriormente e agora o que vem mudando, né, da agora para frente com a nova sazonalidade. E eu acho que da agora para frente vocês vão entender um pouquinho qual que é a principal mudança para os novos processos de outorga. Com agora a sazonalidade, a gente vai ter vazões de referências mensais, como eu falei. Nós vamos ter uma boa vazão em janeiro, uma boa vazão em fevereiro, em março, abril, maio, junho. Quando chega em junho, julho, agosto, setembro, sempre fica complicado porque realmente a vazão dos rios cai de uma forma muito rápida. Nessa medida, os novos desafios da agora para frente é a gente conseguir incluir os usuários que vão entrar nessa nova metodologia sem atrapalhar os usuários que já estavam alocados na bacia, porque muitos usuários que vão querer entrar nesse momento, eles só vão poder entrar nas outorgas captando de outubro até maio no máximo. Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio tem água. De maio para frente já não tem. Então, os usuários novos que irão entrar, eles vão ficar sem a outorga de junho, julho, agosto, setembro. E isso é muito importante a gente colocar, porque essa condição, ela limita as safras dos usuários que vão entrar. Já os usuários que já estavam na portaria de outorga, eles têm uma certa preocupação de não conseguirem ter o direito garantido de ter a sua outorga todo ano, como eles têm hoje, com essa nova entrada dos novos membros. Então é por isso que aqui na Bacia do Paracatu existem as CGLs, né, as Comissões Gestoras Locais, que estão já iniciando essa discussão, quais são as condições desses novos entrantes para garantir o direito que esses usuários antigos têm e, ao mesmo tempo, conceder os usos previstos para o usuário novo que está chegando. Então a gente está nessa conversa, mas na prática vai ser a concessão de novas outorgas limitadas, o que vai influenciar no usuário, como eu falei, na sua safra, porque ele não vai conseguir fazer 2 safras e meia ou 3. Ele vai sempre conseguir fazer somente 2 safras, que ele plantar soja em outubro, vai colher novembro, dezembro, janeiro, final de janeiro ele está colhendo, e aí ele planta um sorgo ou um milho e ele colhe até no máximo ali em junho, ele já está encerrando para poder realmente viabilizar o seu negócio. Mas ele automaticamente fica sem a safra do feijão. E a nossa região, ela é uma região muito apta para o feijão. O pessoal gosta muito, tanto do feijão carioca quanto do feijão rajado. Então, os novos entrantes, esses novos usuários, eles não vão ter a condição de plantar o feijão. Os usuários antigos têm a preocupação de, beleza, vamos entrar, esse pessoal quer entrar, a gente quer ajudar todo mundo a entrar, porém, nós não queremos perder o nosso direito que a gente tem, que hoje a gente já consegue fazer a safra de soja, a safra de sorgo ou milho e a safra do feijão. Aqueles que não gostam de fazer 3 safras estão sempre fazendo a soja, espera um pouquinho mais, fica num vazio ali até o tempo esfriar um pouquinho. Quando o tempo esfria, eles fazem o feijão. Então, isso tudo é uma dinâmica que a gente tem que observar da agora para frente para a gente poder, sim, viabilizar e organizar essas outorgas considerando a sazonalidade, né? Então, da agora para frente, a gente vai estar avaliando isso com calma e discutindo individualmente com cada CGL. E aí, para vocês entenderem um pouquinho mais, eu trouxe aqui um pouquinho do que é a sazonalidade para mostrar para vocês como que muda a vazão de referência mês a mês. Se a gente observar na metodologia que nós tínhamos antes da sazonalidade, dessa história de sazonalidade, nesse ponto aqui, a vazão de referência era 2.041 litros por segundo. Agora, considerando a sazonalidade, nós temos em janeiro 5.815, em fevereiro 6.829, em março tem 8.339, abril 6.076, em junho 4.138, em julho 3.300 e pouco, agosto 2.700, setembro 2.200, outubro 2.041, que era a vazão de referência anual anterior, né? Novembro 2.880 e dezembro volta novamente a subir para 4.700. Então,
veja que a vazão de referência ela faz uma curva. Se a gente considerar que aqui é janeiro e aqui é dezembro, nós temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então nós temos realmente um desenho de uma curva que a gente tem uma vazão maior nos meses pós-chuva, né, na chuva e pós-chuva, e no período do meio do ano ali, que você pega maio, junho, julho, agosto, setembro e até o começo de outubro, os meses mais restritos de uso. Então, nessa dinâmica, a gente acaba demonstrando para vocês que a outorga sazonal ela vai possibilitar, sim, aumento da outorga, aumento da vazão de referência para cada ponto. Porém, somente nos meses que tem chuva ou nos meses que acabou de terminar a chuva ainda tem alguma água ali naqueles pontos. Então, pessoal, no final das contas, restam ainda algumas dúvidas. Como eu comentei com vocês no começo do vídeo, na metodologia anterior, nós podíamos outorgar até 50% da vazão de referência anual. Essa que é 710 anual, a gente podia outorgar metade. O órgão ambiental, o IGAM, né, o órgão ambiental mineiro, ele ainda não publicou dizendo quantos por cento nós poderemos outorgar em cada mês com essa vazão sazonal. Se for 50%, a conversa fica um pouco mais simples. Mas eu acredito, pelo princípio da precaução, que o órgão ambiental ele não vai fazer isso. Ele não publicou ainda, nós estamos em agosto de 2025, o órgão ambiental não publicou esse normativo ainda. Está estabelecida, a sazonalidade está regulamentada, porém, nós não sabemos exatamente quantos por cento nós poderemos outorgar dessa vazão de referência mensal. Esse é um dos pontos que nós temos dúvida, mas ainda existe um outro ponto, que é o controle dos usuários que irão entrar com a limitação dos usos entre, se ele vai poder utilizar somente de novembro até abril, vamos dar um exemplo de novembro a abril, ele vai ficar novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Ele pode captar metade do ano. Agora, qual que é o controle que vai se fazer eficaz para garantir que esse usuário, de fato, pare no 6º mês que ele está autorizado? Se chegar em abril, ele vai terminar a safra dele em abril e ele não pode entrar no mês de maio usando água. Qual será a metodologia que o órgão ambiental vai impor, né, vai colocar como condição para que esse usuário, de fato, pare sua irrigação e não invente de fazer uma safra de inverno, que é muito comum alguns usos irregulares ainda na nossa região. Então, nós precisamos entender como que isso vai funcionar. Já existe funcionando em várias bacias a telemetria das captações. O problema disso é que, em alguns casos, os usuários não estão conseguindo executar essa condicionante. Ele não consegue, muitas vezes, por não ter disponibilidade financeira, muitas vezes por não ter equipe, muitas vezes por não ter a tecnologia adequada, tem várias justificativas, mas o fato é que a telemetria das captações ainda está engatinhando em Minas. Então, a preocupação nossa é que, muitas vezes, a gente vai confiar nessa metodologia, digamos assim, e a gente vai acabar criando um problema para aqueles que já estavam outorgados, porque entra no mês crítico e esse cara que só podia usar água até maio, junho, ele entra irrigando junho, julho, agosto e impacta diretamente aquele usuário que já estava outorgado e autorizado a usar todo o ano. Então, essa é uma dinâmica muito sensível que a gente vai precisar acompanhar de perto e, obviamente, que nós estaremos buscando o máximo de informação, levando o máximo de conhecimento para o usuário, para o próprio usuário se apropriar desse tema, porque, afinal de contas, quem sofre na pele é o usuário, então, portanto, ele precisa se apropriar desse tema que é tão importante. Então, trouxe para vocês aqui linhas gerais para vocês entenderem como que funciona, como que vai funcionar essa história de telemetria, de outorga sazonal, como que era a outorga. Eu espero que eu tenha sido claro para trazer essa informação para vocês. E breve a gente traz mais informações com essas respostas. Quantos porcentos vão poder ser outorgados e qual que vai ser a metodologia mais aceita e que mais vai funcionar para a gente poder, de fato, fazer com que a bacia possa produzir, possa irrigar, mas com controle sem trazer maiores problemas, beleza? Então fico à disposição de vocês, qualquer coisa é só mandar uma mensagem e deixe seu comentário
Deixe seu comentário aqui para saber qual que é a sua dúvida ou se tem alguma consideração a mais, beleza? Um abraço, até mais.